Esse tema foi extraído de três livros psicografados, 2 pelo Chico Xavier e um por Hercílio Maes. São relatos de espíritos que visitaram esses mundos e tem, lógico, coisas que atiçam a nossa curiosidade, é natural, tem coisas fantásticas lá. Mas tem um pequeno spoiler aqui, não dá para a gente ficar lisonjeado não, porque para habitantes da Terra não tem nada para se orgulhar, não tem nenhum motivo. Até porque as declarações aqui são contundentes para nós. Mas, considerando-se que a espiritualidade permitiu que essas mensagens chegassem para nós, então acho que a gente deve encarar como uma finalidade instrutiva, finalidade pedagógica, encarar de forma positiva. Está ruim para nós? Ok. Então, temos que partir para melhorar. As revelações não devem ser encaradas como coisas que vão nos rebaixar ou coisas que vão nos diminuir. Devem servir como inspiração e como um alerta de que a gente, só porque nos consideramos pessoas de bem, está tudo bem, o mundo está ruim, mas nós estamos bem. Não é bem por aí, não. O mundo está precisando de sair de onde está e procurar nos inspirar nesses mundos onde eles foram. E lá, sim, são locais felizes, né? Afinal, não podemos esquecer que nós estamos atravessando uma era de transição e, para muita gente, isso está sendo dado a última oportunidade de se emendar. E se não passar nessa prova, vão ser convidados a emigrar para mundos piores do que a Terra. Não? Então, eu não quero ser emigrado daqui. Imigrado é um eufemismo, né? Porque, na verdade, vamos ser degradados mesmo. Então, vamos ter que nos mexer. Ok? Deixa eu colocar aqui no ar o... Como é que eu faço aqui mesmo? Não. Compartilhar. Chegaram até aí as imagens? Sim. Hein? Uhum. Ok, tá bom. Então, vamos lá. A primeira pessoa, espírito que foi psicografada foi Maria João de Deus. Para quem não está familiarizada, ela é mãe do Chico Xavier. E ela desencarnou cedo, com 34 anos, em 1915, deixando 9 filhos. E o Chico Xavier estava só com 5 anos. E conta-se que ele sofria muito nas mãos da madrasta, né? Então, quando ele se sentia sozinho e triste, a mãe às vezes vinha consolá-lo, né? Mas fora essas visitas, que era mais para dar um colinho, a primeira vez que veio assim oficialmente foi 20 anos depois que ela desencarnou, em 1935, para que as mensagens dela fossem psicografadas. E o Chico Xavier já estava, então, com 25 anos. E essas mensagens que ela trouxe se transformaram no livro Cartas de uma Morta. Então, ela conta todo o processo
de sofrimento que ela passou no mundo espiritual. Logo que ela desencarnou, ela não conseguia pensar em outra coisa a não ser os filhos que ela deixou aqui, e chorava muito. Aí o mentor dela, o anjo guardião dela, deu muito apoio, consolou, explicou a situação dela e ela conseguiu se conformar. E ele, então, fez todo um processo de reintrodução dela no mundo espiritual. E nesse processo, inclusive, incluiu várias visitas para mundos fora da Terra. E o primeiro lugar onde ela visitou foi Saturno. Ela falou, puxa, mas deve ser um lugar espetacular por causa dos anéis. E chegando lá, ela disse que o Sol é muito distante, levemente azulado. Eu fiz lição de casa, lá é longe mesmo, viu? Porque a distância do Sol até a Terra é 150 milhões de quilômetros. Saturno é 1.430 bilhões, é quase 10 vezes a distância da Terra até o Sol. Então, realmente, é um planeta gelado e longe para danar. E ela diz, a superfície é irregular, como um amontoado de massa similar ao gelo. O que parecia gelo para ela, na verdade, era um hidrogênio congelado. Vocês imaginam o frio que estava lá. O Sol tingia o cenário majestoso de tons rosa pálido e azul indefinível, de habitações de estilo gracioso que mudavam de cor em lindas nuances. E essas habitações aí eram da humanidade de lá, os seres inteligentes. Vegetação estranha cobria o solo, baseada em outro elemento no lugar da clorofila, pois as folhas eram azuladas. Realmente, clorofila não daria certo lá, porque lá não existe oxigênio, não existe água, então as plantas lá são baseadas em outros elementos, talvez principalmente hidrogênio e hélio. Havia flores de cores variadas. Seres estranhos, bizarros e feios faziam evoluções graciosas no ar. Esses seres bizarros e feios eram os habitantes, os seres inteligentes. Possuíam membranas no lugar de asas que lhes permitiam volitar. Volitar não é bem voar, né? É assim como flutuar no ar, assim meio parado, quase só pela força do pensamento, né? O dia de Saturno dura cerca de 10 horas, e cada estação dura 7 anos terrestres. Na época que isso foi escrito, a astronomia da Terra não era tão avançada assim. Não se sabia quanto tempo levava o dia de Saturno. A claridade local é eterna e os numerosos satélites que refletem a luz do Sol. Hoje se sabe que Saturno tem 82 satélites. O maior deles é o Titã, que tem 1,5 vezes o tamanho da Lua. A mediunidade entre os habitantes de Saturno é generalizada. Embora ela não tenha interagido com os habitantes de lá, quem contava isso era o mentor dela, o protetor. Então, eles já estão num nível em que interagir com o mundo espiritual é uma coisa corriqueira. A ciência e a fé são unidas há muito tempo. Olha que beleza, porque para nós aqui, a religião diz que o mundo foi feito em 7 dias, a ciência fala, não, levou 4 bilhões de anos e não há acordo aí, né? Não acumulam riquezas, olha só. Dedicam-se mais à espiritualidade, pois a aplicação de ciência reduzira o tempo de trabalho. Eles trabalham menos e se dedicam mais à espiritualidade. As moléstias incuráveis são desconhecidas. São desconhecidas porque a medicina deles já venceu todas as doenças e estão num outro patamar, né?
em aparelhos gigantescos, realizam assembleias aéreas onde se reúnem para estudos maravilhosos. Quando ela viu assim no céu, ela pensou que fossem nuvens, mas aí o mentor dela disse, olha, são aparelhos voadores. E lá, os habitantes se reúnem para fazer estudos. Mas que tipo de estudo? Tudo que é filosofia, é física, é astronomia, são artes, música, e por aí vai. Olha só, essa foto aqui não foi obtida por telescópio, não. Foi através de uma sonda chamada Cassini. E bateu essa foto quando já estava se aproximando de Saturno. Por isso que está nítido assim. Esse aqui são os anéis de Saturno. Bom, numa outra ocasião, não logo em seguida, ela foi convidada a fazer uma viagem lá para Marte. E estranho que essas viagens, o mentor dela fala, mentaliza tal lugar, e a coisa que acontece tão rápido, e é quase uma questão de segundos, na velocidade do pensamento, a pessoa já está no local. Que beleza, né? Para esse mundo, Marte. Ela diz, vi um lago maravilhoso junto a uma cidade similar à da Terra. Um lago lá. A vegetação era ligeiramente avermelhada, flores e frutos com variedade de cores e perfumes. A atmosfera se parecia com a da Terra, só que muitíssimo mais leve. Os marcianos eram mais ou menos semelhantes aos homens da Terra. Além dos braços, tinham nas omoplatas protuberâncias semelhantes a asas que lhes permitiam volitar. Olha só, eles também. Protuberâncias seriam saliências, né? Poderosas máquinas voadoras cruzavam os ares. Vi oceanos, olha só, tem oceanos lá, com água menos densa e pouco profundos. Não vi montanhas, mas planícies imensas. Não que não tenha montanhas lá, mas ela também não ficou muito tempo. Onde ela visitou, por exemplo, não tinha, só tinha planícies. As águas são raras, as chuvas quase não acontecem. A humanidade de Marte evoluiu mais rápido que a da Terra. Desde o início dos núcleos sociais, nunca precisaram destruir para viver. Esses núcleos sociais podem ser aldeias, vilarejos, nas eras primitivas. Então, eles não tinham conflitos, não faziam guerras. Os marcianos já descobriram grande parte dos segredos da natureza. A ciência deles já está muito, muito na frente do nosso. Guerras e flagelos são fenômenos jamais previstos. Olha que beleza, a vibração de paz e harmonia irradiam aos corações felicidades nunca sonhadas na Terra. Profunda espiritualidade caracteriza essa humanidade, rica em amor fraterno e respeito ao Criador. Chega a dar inveja para nós, né? Numa outra ocasião, ela foi convidada a visitar um mundo que não era dentro do sistema solar. Mas ela não menciona onde é que é. É uma pena. Ela diz que é um sistema de 3 sóis de cores diversas. Mundo de atmosfera rosada, de claridade suave, iluminado por um sol cor-de-rosa, quase vermelho. Uma estrela esverdeada misturava sua luz esmeralda com os tons rosa.
E enquanto um sol estava se pondo, surgiu outro, amarelo, cor de laranja madura, causando efeitos incríveis de luz. Havia oceanos, florestas, jardins, minerais e animais e outras manifestações de vida similares às da Terra. Esse mundo são moralmente muito superiores aos da Terra. Cuidam de trabalhos elevados de ordem divina, cuja essência é inacessível à nossa compreensão. Quer dizer, eles estão fazendo umas coisas tão assim, elevadas que ela não conseguiu entender sequer. Esses seres puderam nos ver e entender. Olha que estranho, eles foram lá em espírito, mas os seres de lá, eles conseguiram enxergar, e não ficou claro se eles conversaram, mas de qualquer forma eles conseguiram entendê-los em espírito. Porém, o nosso estágio evolutivo inferior não nos permitiu compreender a natureza nem a elevação e superioridade de seus trabalhos, né? São elevados demais. Só o nosso mestre podia conversar com eles, porque o mentor lá era um espírito elevado, era talvez do mesmo nível deles. Uma grande bondade se irradiava deles, fazendo-nos sentir maravilhosamente bem naquele ambiente. Bom, o outro médium que psicografou é o Hercílio Mais, já desencarnou em 1993, ele era contador, advogado, lá de Curitiba. Ele tem uma extensa lista de livros que ele psicografou, e grande maioria do mentor deles, que era esse Ramatis, ou Ramatis, não sei como é que se pronuncia. A última vez que ele encarnou aqui na Terra foi no século X, se não me engano ele desencarnou no ano 996, lá na Indochina. Indochina é uma região lá no Sudeste Asiático, onde hoje está localizado o Vietnã, Laos, Camboja, Tailândia, por aí, naquela região. Ele fundou vários santuários iniciáticos na Índia. Bom, o livro onde ele conta que esteve em Marte é esse livro, Vida em Marte e Discos Voadores. Esse livro é muito mais detalhado, porque o Hercílio ele vai fazendo perguntas e o Ramatis vai respondendo, e fala sobre a vida social de lá, atividades econômicas, vida familiar, os estudos e por aí adiante. E, lógico, eu só pensei algumas coisas mais assim, de maior destaque. Os marcianos são muito mais adiantados moralmente que os homens da Terra. De novo, está coincidindo com o da Maria, né? Já são isentos de impulsos da violência e dos vícios das paixões inferiores. De novo, está coerente com o da Maria. Há mares, mas são pouco profundos e a superfície líquida é muito menor que as áreas secas. É praticamente idêntico ao que ela falou. A água é algo semelhante à terrestre, mas muitíssimo mais leve. Instalações gigantescas produzem chuvas para suprirem regiões distantes da rede de canais. Olha que tecnologia fantástica, né? Eles já têm controle sobre os índices pluviométricos, eles conseguem controlar o tempo, as chuvas. Já pensou uma tecnologia assim no Saara, no Oriente Médio? Que maravilha que seria, hein? Erguendo os braços com os ombros em conexão com as omoplatas, forma-se uma membrana muscular que lhes permite um voo deslizante. É praticamente igual ao que a Maria descreve. Embora haja diferenças religiosas de ordem mental, psicológica, estética ou emotiva, olha só,
todos são reencarnacionistas, admitem a pluralidade dos mundos e se comunicam com os espíritos desencarnados. Opa, alguém vai dizer, são todos espíritas. É que eles estão num nível de evolução tal que comunicar-se com o mundo espiritual é uma coisa perfeitamente natural para eles. Bom, o próximo livro é do Humberto de Campos, que dentro do meio espírita eu acho que dispensa apresentações, né? Ele foi jornalista político, escritor, membro da Academia Brasileira de Letras. Ele está trajando aí uma túnica da Academia. E creio que o livro mais conhecido dele seja Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho, escrita com Chico Xavier. Bom, as mensagens onde contém a viagem que ele fez para Marte está no Novas Mensagens de Chico Xavier. Lá ele diz que esteve em Marte em caravana, ou seja, foi uma visita em grupo, acompanhado e liderado por um mentor. Os habitantes de Marte diferem um pouco dos da Terra. Isso está em comum com os outros, né? Eles não apresentam expressões de inquietação. Quer dizer, eles são tranquilos. Uma aura de profunda tranquilidade os envolve. Não conhecem os fenômenos da guerra ou qualquer flagelo social que seriam inacreditáveis. Desenvolveram-se sem as amargas e terríveis expiações coletivas como as da Terra. Vimos ao longe imensas nuvens espessas produzidas por máquinas poderosas que suprem a carência de água das regiões mais distantes do sistema de canais. Ele estava longe, então talvez ele não tenha visto como funcionavam, mas é exatamente isso que o Ramatiz descreve, né? As máquinas de controle das chuvas. Chegamos a uma grande praça onde se erguia um templo maravilhoso e imponente, de majestosa simplicidade. Era um templo ecumênico onde se reuniam todos os credos religiosos. Humberto de Campos não usou esse termo ecumênico, mas como é um resumo do resumo, então, muitas palavras fui eu que coloquei, mas ele queria dizer todas as regiões estavam representadas. Olhem só isso aqui é sério, gente. O nosso mentor nos esclareceu que todos os grandes centros de Marte se sentem incomodados pelas influências nocivas da Terra, o único orbe de aura infeliz da vizinhança. E dói isso, né? Há muitos anos enviam mensagens ao globo terrestre que são confundidos com raios cósmicos captados pelos rádios, que a gente não consegue entender. Eles mandam mensagens pedindo tranquilidade, pedindo que a gente tenha mais sabedoria, tal, mas a gente não está captando nada. Surgiu, então, no horizonte um astro de brilho avermelhado, era a Terra. Aí eu pensei que, de longe, a Terra era azulada. Mas, de qualquer forma, uma comissão de cientistas na tribuna deu início às pesquisas. Usando poderosos telescópios, projetavam imagens de incrível qualidade dos continentes e mares terrestres. Olha essa daqui, gente. Seus aparelhos podiam examinar até vibrações de ordem psíquica da atmosfera terrestre. Eles têm instrumentos lá que conseguem captar a nossa psicosfera. Se eles conseguem enxergar a cor dessa psicosfera aí, deve enxergar uma coisa meio poluída, escura, cinzenta, como se fossem nuvens de tempestade, né?
Olha só como eles estão avançados. Os presentes no templo uniram suas mentes, produzindo um poderoso influxo, um belíssimo espetáculo de elevação de pensamento. O que eles estavam fazendo aqui, gente? Eles estavam invocando a vinda de um espírito de luz para aquele tempo. Do alto desceu um mensageiro celeste, que foi recebido com intensas vibrações de júbilo, de contentamento, de alegria. Ele começou a falar: irmãos, ainda é inútil toda tentativa de comunicação com a Terra, rebelde e incompreensível. Os astrônomos da Terra vos procuram inutilmente. Eu entendi aqui que eles olham e não conseguem enxergar que Marte é habitado. Faltam-lhes a luz divina da intuição sublime e pura, com fé que os levariam da ciência à sabedoria. Os homens da Terra precisam da iluminação pelo amor e deixarem o vínculo vicioso, o círculo vicioso da destruição pela tecnocracia da guerra. Quer dizer, a nossa ciência continua evoluindo, mas uma boa parte dessa ciência é dedicada ao aperfeiçoamento de armamentos. Por quê? Porque existe uma luta aqui pela hegemonia militar que não tem fim, né? Os Estados Unidos querem ser os mais poderosos militarmente. Aí também a Rússia não quer ficar atrás. E a China também idem. E o bloco europeu também entra nessa corrida. Isso não vai ter fim tão cedo. A ciência de seres como esses não poderia entender as vibrações elevadas do espírito. Gente, tudo isso foi escrito quando? Na década de 30, mais de 80 anos atrás. Só o do Hercílio Mais, que foi escrito em 1955, tem 65 anos. Mas, mesmo assim, naquela época, a astronomia não era tão avançada como hoje em dia. Mas com o avanço da ciência e da ciência espacial, porque naquele tempo o ser humano não tinha lançado nem o Sputnik. Hoje já existem sondas explorando o sistema solar inteiro. Já conseguiram mandar a sonda até para Plutão, que já não é mais considerado planeta, né? Já visitaram Urano, já visitaram Netuno. Então, já estão começando a pensar em qual mundo seria adequado instalar possíveis colônias futuras, né? Então, eles olham para Saturno e falam: Saturno é muito gelado. E só tem hidrogênio lá, hidrogênio e hélio, deve ser um horror. Júpiter, será? Não, pelo amor de Deus, Júpiter é maior ainda do que Saturno. A gravidade lá é 2,5 vezes a da Terra. Um homem de 80 quilos ia pesar 200 quilos lá. Ele seria esmagado pelo próprio peso. E, além do mais, essas manchas que tem ali são de turbilhões de hélio. Lá tem tempestades constantes, 24 horas por dia, de ventanias de hidrogênio. Já conseguiram medir ventanias de 650 quilômetros por hora. Nem pensar, gente, não dá, né? E indo no outro extremo lá, que tal Mercúrio? Bom, Mercúrio não tem nada lá, é quente demais durante o dia, a temperatura chega a 450 graus e à noite é fria demais. Ele cai para 180 negativo, então esquece. Vênus foi considerado durante muito tempo como planeta irmão da Terra, porque tem o mesmo tamanho, a mesma gravidade e tal. Mas depois que a ciência começou a examinar melhor, é o planeta quase inteiro de CO2,
dióxido de carbono. Então, é um lugar onde existe mais efeito estufa. Lá é tão quente, que chega a 460 graus. Olha, os fornos nossos aí, que enquanto está assando no Peru, chega a 230 graus, é o dobro disso, dá para derreter chumbo lá. Então, esquece, nem pensar. Portanto, as atenções fatalmente acabam se voltando para Marte. E Marte é um mundo acolhedor ou não? Hospitaleiro? De jeito nenhum. Lá também as coisas não são fáceis. Ao meio-dia na linha do Equador, mais ou menos, a temperatura pode chegar a 35 graus, até um calorzinho, mas à noite cai abaixo de 120 graus Celsius, é muito gelado. E lá tem muito pouco oxigênio. Lá também tem muito CO2. Mas, mesmo assim, os cientistas estão lá sonhando um dia estabelecer uma base científica para pesquisar melhor e, futuramente, colônia lá, para instalar seres humanos. Então, já mandaram, aí, na década de 60, de 97, mandaram o Pathfinder, né, uma sonda que levou esse carrinho chamado Sojourner. E depois, 7 anos depois, mandaram o Spirit. E 3 semanas depois, mandaram para o outro lado de Marte um veículo exatamente igual, um veículo gêmeo, que é muito sofisticado, com capacidade de fazer análise de solos, detectar vidas, e por aí vai. E depois, 8 anos depois, mandaram o Curiosity. Esse Curiosity é mais sofisticado ainda. Consegue fazer uma série de análises. E, finalmente, daqui a 2 semanas, ou menos de 2 semanas, vai estar pousando, se der tudo certo, vai estar pousando o Perseverance. Gente, esse Perseverance está levando uma espécie de drone, que parece uma mistura de drone com helicóptero, chamado Ingenuity, que significa engenhosidade, para estudar melhor aí a capacidade de se explorar, fazer voos aéreos. Esse veículo, ele é muito sofisticado e, dessa vez, eles estão levando um aparelho, olha só, gente, para produzir oxigênio, pegando o CO2 do ar, quebrando as moléculas e separando o oxigênio, porque na carência de oxigênio não dá para levar carregamento enorme de oxigênio para instalar uma base científica ou uma colônia. Tem que haver um jeito de produzir oxigênio lá mesmo. Então, essa é uma primeira experiência. Esse veículo aí pesa 1.075 quilos, gente. Essa frente deles aí tem 2,70 metros. É maior do que a largura de um carro. Comprimento de 3 metros. E essa torre aí, onde tem uma câmera, tem 2,20 metros. Se eu ficar perto aí dessa torre aí, vou ficar baixinho. Então, gente, o que eles encontraram lá? Deserto, pedras, areias, mais deserto, mais pedras. Olha, essa marca aí no chão são das rodas de um veículo aí que bateu essa foto virado para trás. E mais areia. Mas o que aconteceu aqui? Será que eles passaram longe das cidades, longe dos oceanos, longe das águas? Nada disso. É um mistério isso, né? Mas no próprio livro dos Espíritos e no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai encontrar as pistas
para desvendar esse mistério. Olha só, essa é uma foto tirada por uma sonda orbital que ficou em volta de Marte, batendo fotos, fazendo um mapeamento, destrinchando todo o solo. Bateu fotos espetaculares, como esse aqui, ó, de uma cratera chamada Korolev, perto do Polo Norte. E esse negócio branco aí é gelo, porque lá também tem calotas polares, né? E tem 82 quilômetros essa cratera aí. E aí, no meio desse gelo, tem uma espessura de 1.800 metros. É gelo toda a vida. Bom, voltando ao Livro dos Espíritos, na questão 181, Kardec fez a seguinte pergunta para os espíritos: os seres que habitam nos diferentes mundos têm corpos semelhantes aos nossos? E aí os espíritos responderam: sem dúvida, porque é preciso que o espírito esteja revestido de matéria para agir sobre ela. Em outras palavras, ele tem que estar vestindo uma matéria para poder lidar com a matéria. Porém, esse corpo é mais ou menos material, de acordo com o grau de pureza a que chegaram os espíritos. Né? Deu para perceber onde é que isso leva, né? Na questão 186, no limite, o Kardec pergunta assim: há mundos em que os espíritos, deixando de habitar um corpo material, só têm como envoltório o perispírito? Aí eles respondem: sim. E nesses mundos, esse envoltório torna-se de tal maneira etéreo que é como se não existisse. É o estado de espíritos puros. E o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, que trata de há muitas moradas na casa de meu pai, diz o seguinte: nos mundos que atingiram um grau superior de evolução, a forma do corpo é humana, porém embelezada, aperfeiçoada, purificada. O corpo nada tem da materialidade terrena. Vocês estão percebendo onde é que isso está levando, né, gente? A leveza dos corpos torna a locomoção rápida e fácil, ao invés de se arrastarem no solo, como nós aqui, né, da Terra, né? Deslizam sobre a superfície ou planam no ar apenas pela vontade. Mas não é exatamente isso que está acontecendo com os habitantes de Saturno, habitantes de Marte, como foi descrito. Está percebendo? Tem uma pessoa que publicou um artigo no Portal do Espírito. Ele se chama José Marcelo Gonçalves Coelho. Ele trata exatamente desse tema e ele pega todos esses dados e tira a seguinte conclusão: percebemos, portanto, que os habitantes de Marte, ainda que não estejam num nível de evolução de absoluta pureza, com certeza se revestem de um corpo de matéria tão sutil que a nossa limitada percepção mais grosseira não consegue atingir. Faz todo sentido, né? Porque imaginem vocês, se não houvesse isso, Deus faz as coisas de uma forma muito perfeita, não? Imagina o ser humano invadindo Marte, instalando colônia lá, e ficando maravilhado com a ciência dos habitantes de lá, dizendo: puxa, mas nós temos que ter essa ciência aí. Nossa, já pensou o que a gente conseguiria fazer com tamanha tecnologia? E vai lá aos Estados Unidos e oferece ouro para eles. Aí eles falam: não, muito obrigado, mas isso não tem o menor sentido para nós. Aí vai lá a Rússia e oferece diamantes para eles. Não, nós vamos dar tudo isso aqui para vocês. Eles falam: escuta, isso não tem sentido nenhum para nós. Aí vai a China e fala: olha, nós vamos fazer um intercâmbio de ciência com ciência, a gente oferece a nossa tecnologia em troca da sua.
Aí eles, olha, a tecnologia de vocês já é ultrapassada, nós não temos interesse neles, não. E aí, já dá para imaginar no que isso ia dar, né, gente? Todo esse pessoal querendo a tecnologia deles, e eles dizendo, não é por aí, não é por aí. Vai acabar mantendo as devidas diferenças e devidas proporções. Já viu o que Colombo fez lá com os índios da América, né? Que Pedro Álvares Cabral fez com os índios aqui no Brasil. Eles iam tentar tomar a força, muito provavelmente, né? Não ia dar certo isso. Né? Então, Deus faz as coisas do jeito maravilhosamente perfeito e necessário. Bom, eu sei que está um pouco adiantado da hora, mas eu queria só para eliminar um pontinho aqui, porque quem estuda Kardec deve ter deparado um dia com uma questãozinha aqui que deixa a gente meio com pulga atrás da orelha. No rodapé da questão 188 do Livro dos Espíritos, Kardec faz o seguinte comentário. De todos os globos que constituem o nosso sistema planetário, segundo os espíritos, a Terra é daqueles cujos habitantes são menos adiantados, tanto física como moralmente. Bom, isso nós vimos, né, nesses depoimentos todos. Mas isso aqui que Kardec disse, Marte lhe seria ainda inferior. Quer dizer, Kardec falou que Marte é inferior à Terra, então como é que fica isso, né? Bom, deixa eu fazer um comentário sobre isso aí. O Kardec tinha uma metodologia de verificação das coisas, que ele chamava de controle universal da informação. Quando ele recebia uma informação crítica e importante, quando estava trabalhando com a codificação, o que ele fazia? Ele se correspondia com centenas de médiums, não só da França, mas da Itália, da Alemanha, da Suíça. Então, quando ele tinha uma questão crítica, o que ele fazia? Ele escrevia para 8, 10 médiums e pedia para eles invocarem o espírito que deu aquela resposta, pedindo para eles verificar o que eles iam responder e escreverem de volta a resposta. Aí ele ficava aguardando, e quando chegava as respostas, ele comparava aquele que ele tinha com o que estava vindo dos outros médiums. E quando havia coincidência, ele falava, ok, agora estou satisfeito. Porque ele tinha o seguinte lema, é preferível descartar 10 verdades do que aceitar uma mentira. Então, eu tomava todo esse cuidado. Agora, na revista Espírita, diz que esse comentário aí na nota de rodapé, para a nota de rodapé, Kardec se valeu da comunicação do médium Victor-Léon Sardou, não sei como é que se pronuncia isso, com os espíritos Mozart e Bernard Palissy, que se diziam encarnados em Júpiter. E lhe fizeram a revelação acima. Então, quem deu essa informação foi esse Victor-Léon. Como é uma nota de rodapé, apenas para enriquecer, ilustrar e dar uns exemplos sobre o conteúdo do Livro dos Espíritos, isso não prejudica em nada o conteúdo em si da codificação, não prejudicou absolutamente nada. E convenhamos, hein, gente, esse método aí da controle universal, ele tinha, numa época em que não existia WhatsApp, não existia SMS, não existia e-mail, ele tinha que pegar um papel e escrever à mão, com aquela caneta lá que tinha que molhar a pontinha, escrever um pouquinho, molha de novo. Tinha que passar mata-borrão, dobrar, colocar no envelope, mandar no correio.
e depois esperar 20, 30 dias, sei lá quanto demorava, até reunir todas as respostas para depois dizer, ok, agora estou satisfeito. Convenhamos, dava um trabalho do cão, não é, gente? Eu não acho que apenas para uma única informação de finalidade meramente ilustrativa, se o Kardec fosse tomar todo esse cuidado para verificar se Vitor-Leon passou uma resposta verdadeira ou não. Acho que ele aceitou aquilo como uma informação e colocou lá. Porque poderia ser uma série de coisas. O Vitor-Leon, ele poderia ter falado com espíritos que não eram propriamente espíritos esclarecidos. Esse Mozart e Bernard Palissy poderiam ser espíritos apenas habitantes de Júpiter, mas não detentor de um conhecimento muito, muito grande, que poderiam ter dito, lá em Marte é assim e tal, e sem grande conhecimento de causa. Esse próprio Vitor-Leon pode ter misturado com o próprio animismo dele e ter dito coisas que os espíritos não falaram. Ou, no limite pode até ter sido espíritos zombeteiros, não sabemos. Depois de passado 1,5 séculos, não tem mais forma de saber com certeza o que foi que aconteceu exatamente. Mas tudo indica que foi por aí, né? Eu não conheço ninguém que tenha estudado esta parte para esclarecer o que aconteceu. Então, essa é a análise que eu fiz aí, só para não deixar esse pontinho em branco. Gente, desculpa a demora, muito obrigado pela paciência, e era isso que eu queria falar. Muito obrigado.